Oi, gente, vamos para mais um videozinho no nosso canal. Eu não sei se dá pra transparecer o quão feliz eu fico fazendo isso, porque eu fico muito feliz, a gente vai crescer, né? Preciso que vocês se inscrevam aí no canal, deixem um like de vocês, né? Interajam se possível. Mas eu fico muito feliz, essa coisa do criar, do editar, do postar aqui pra vocês e ter esse compromisso de ser às sextas-feiras. Toda sexta-feira, nesse período das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, das 11, por aí vai. Mas sexta-feira, toda sexta-feira à noite, eu quero estar passando um videozinho aqui pra vocês, né? E me divertindo e passando informação. E tem uma coisa por trás, né? Essa coisa de conseguir fazer esse estudozinho pra poder trazer o assunto, né, um pouquinho embasado ali pra vocês, mesmo que seja só uma conversa. Então, demanda tempo e às vezes é isso, vão ter dias que vão estar mais corridos do que os outros e eu vou ter uma demanda de coisas pessoais para fazer um pouco maiores, mas eu vou estar sempre tentando gravar novos vídeos e falando sobre novos assuntos, porque eu anoto as ideias, eu deixo lá, maturando. Depois eu vou naquela que eu estou mais no clima de falar, porque eu já anotei um monte. E agora eu realmente seleciono, estudo ela e trago aqui pra vocês. Então, tipo, tem esse processo. É ideia, papel, vídeo. E aí a gente vai conversando. Vamos trocando esse assunto. O assunto de hoje é carisma. Você sabe o que significa carisma? Né? Em sumo, o significado do carisma é essa coisa da influência, é o cativar as pessoas, né? É um imã social. E teve alguns sociólogos que fizeram as definições antes e tudo mais, né? Tipo, teve um tal de Paulo, que ele meio que foi quem inseriu ali um pouco do que significava a palavra carisma, né? Tem uma coisa ali meio religiosa por trás, mas o que eu vou estar falando aqui é uma coisa um pouco mais racionalzinha, né? Mesmo que o carisma soe quase como mágica, que eu vou estar explicando isso mais pra frente. Mas teve um sociólogo chamado Max Weber. Ele ele definiu o carisma e inseriu o carisma na sociologia de um jeito que significasse meio que autoridade, liderança, porque ele inseriu no meu sociólogo, mas de um jeito mais político. Então o carisma não estava só associado ao jeito de ser das pessoas, né? Mas sim, realmente é toda essa coisa de influenciar politicamente. Então era uma coisa meio, né, ali em âmbitos de trabalho e tudo mais. E aí, depois pra frente, tiveram outras definições. Mas ele dividiu o carisma em três tipos, que era o carisma tradicional, né? O carisma carismático e o racional legal. O carismático, que foi o que eu pesquisei mais, é o que a gente mais vê. Então, todos os outros são ligados, né? Eles são todos muito parecidos. Mas o carismático, ele tá ligado a essa coisa que o Weber falou, que é essa coisa da autoridade, da liderança, a facilidade de liderar grupos e influenciar eles em consequência. E aí, essa definição ela foi maturando durante o tempo, né? E a gente teve alguns personagens da nossa história que foram considerados carismáticos. E ainda bem que o Weber morreu, porque o bichinho ia ficar meio paia se ele visse quem foi considerado. Porque a gente teve uns monstros da história que foram considerados pessoas carismáticas, tipo, né, o Hitler, o Mussolini, e essas pessoas horrorosas foram consideradas carismáticas. Mas naquele âmbito ali, naquela época, eu não sei o que foi que estavam considerando, mas eles foram associados a pessoas carismáticas. Mas a gente teve os bons, né, tipo o Obama, o Kennedy, o Mohammed Ali, algo do tipo, que foram pessoas consideradas também. E a gente tem diversos ativistas também e outras pessoas, né? Tipo, sei lá, a Greta, ela pode ser considerada uma pessoa carismática. E diversos outros. E é isso, o carisma, ele, em significado, ele é essa coisa, é uma coisa mágica que torna as pessoas meio que brilhantes. Elas brilham, naturalmente, espontaneamente. E eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, tem aquele amiguinho que é meio carismático. Sabe? Todo mundo tem. A pessoa que chama atenção naturalmente, sabe? Ela é divertida, ela é engraçada, ela é criativa, ela
lidera bem, ela é comunicativa, ela conversa com todo mundo, porque uma coisa que tá muito ligada ao carisma, ao ser carismático, é justamente pessoas serem empáticas. As pessoas que são empáticas, elas têm a capacidade de não selecionar grupos específicos para elas conversarem, então elas falam com todo mundo. Realmente quase um político, né? A pessoa que você sai com ela e ela para de 3 em 3 minutos para conversar com uma pessoa aleatória na rua que ela conhece e você vê o quão verdadeiro são essas trocas. Realmente, tipo, você vê que a pessoa conhece aquela outra, que elas tiveram uma troca da hora, elas se conhecem, elas se entendem. E mesmo que seja rápido, seja você esteja acompanhando essa pessoa, às vezes você pode ser essa pessoa também, né? Mas é isso. São os vereadores naturais. Eu adotei um nome para esse tipo de pessoa quando eu observo, quando eu vejo que eu entendo ser uma pessoa muito carismática. Eu chamo de estrelinhas. Eu encontro muitas pessoas que brilham desse jeito, sabe? Naturalmente e espontaneamente. Eu acho isso lindo. Tipo, eu fico deslumbrada com esse tipo de pessoa. Porque é muito divertido quando você consegue ter uma troca com esse tipo de pessoa. E você sente verdade nela, sabe? Você sente que ela realmente, ela é aquilo e acabou. Você se diverte falando com a pessoa, você vê o quão natural elas são. E eu acho isso incrível. A gente tem alguns personagens, né? Tipo assim, fictícios, que são, tipo, indicações, né? Fleabag, uma bomba de carisma. Tipo, essa mulher, ela é incrivelmente engraçada e um pouco mais. Tem a Juno, né? Esse filme aqui. Muito legal esse filme, muito bom. Ela é muito carismática, pra frente, sabe? Ela se vira, ela faz as coisas. Então, tipo, são mulheres dos filmes. E acho que um dos principais pra mim, que é quase com inspiração, né? Que é o Homem-Aranha. Mais especificamente o do Andrew Garfield. Tipo, adoro esse cara. Adoro esse cara. Mas são seres carismáticos, pessoas brilhantes, pessoas que transcendem Louise e, sabe, dominam o ambiente. Elas têm alguma coisa muito atrativa dentro delas, que fazem com que a gente se sinta acolhido mesmo, sabe? Você quer estar perto. Pessoas carismáticas são pessoas que você quer estar perto. E a gente sabe que essa coisa da espontaneidade é uma das coisas principais para você transparecer, né, uma verdade. E as pessoas carismáticas fazem isso sem um esforço, né? Chegar nos ambientes e falar com todo mundo, e conversar com todo mundo, e ser uma presença boa para todo mundo, né? Você consegue ver como aquilo tá sendo espontâneo, como aquilo tá sendo verdade, e aí você identifica aquilo como carisma. Porque é isso que é o carisma. E ele é considerado uma coisa mágica. Desde a época desses sociólogos que fizeram essa coisa de, né, identificar o que era, mesmo colocando no meio político, eles são, tipo, as pessoas carismáticas são, tipo, fadinhas da comunicação, sabe? Elas conseguem nos prender mesmo, sabe? Aprender a nossa atenção e, em consequência, nos influenciar. Geralmente, assim, torcemos para que influências boas, né? Que a gente teve os maus. Mas torcer para pessoas carismáticas que nos influenciem positivamente. De maneira que nos instiguem a fazer coisas boas, sabe? Tipo, então, esses líderes natos, essas pessoas que têm essa capacidade de influenciar, elas não se criam. Elas, né? Tem como se aprimorar. Todo mundo tem um pouco de carisma dentro de si. Mas nem todo mundo, né, tem a capacidade total de ser carismático. Então, se você tem, provavelmente você tem como se aprimorar, mas tem as pessoas que têm mais. E, infelizmente, a porra do carisma não é uma coisa que se cria. Ela já vem com você. É uma configuração de fábrica. E ela é essencial, tipo, no mundo, sabe? É muito lindo você ver pessoas sendo elas mesmas e brilhando nos ambientes de um jeito que você não entende como aquela pessoa prende tanto a sua atenção. É muito bonito, é muito bonito. Porque eu sou uma pessoa, eu sou artista, né? Sou uma pessoa do meio artístico, meio criativo. Então, quando eu observo esse tipo de pessoa, isso me inspira de um jeito que eu fico, gente, como é que pode? Tipo, eu gosto de observar esse tipo de pessoa. Isso é tão divertido. O jeito com qual se comunica. E tem coisas que você, quando você convive com esse tipo de pessoa, você adapta pra você, sabe? Você pega pra você. São coisas boas que você consegue
passar pra frente e nas suas relações com as outras pessoas. Então o carisma, ele tem essa coisa, né? Essa coisa mágica que te deixa feliz, tá? As pessoas carismáticas te fazem feliz, geralmente são pessoas que vão ser muito divertidas, mas o carisma em si, até quando você é carismático, você, tipo, não tem como você se autodenominar carismático. Não tem como você falar, nossa, eu sou muito carismático. Porque é realmente uma coisa para as outras pessoas, né? Mas você pode se entender como uma pessoa autêntica, porque o carisma, ele tá ligado ali a essa coisa da autenticidade, da empatia e tudo mais. Então você pode se identificar, né? Mas vão ter pessoas que vão ser mais carismáticas do que a gente. Obviamente, queria ser mais. Mas se você não tem, tá tudo bem também, porque você vai ser afetado por essa onda magnética que essas pessoas têm, principalmente se tiver essas pessoas na sua vida introduzidas já, sabe? Tipo, essas pessoas que são seus amigos, que podem ser da família, que podem ser, sei lá, o motorista do busão. Então, tudo eu gosto muito de trazer um ponto positivo pra nossa saúde mental, né? A pessoa carismática, por essa coisa já vir com ela, né? Mesmo que não sejam pessoas completamente saudáveis mentalmente, elas vão te trazer um bem-estar, né? Então, estar na presença dessas pessoas, se comunicando, você vai se sentir ouvido, sabe? Elas têm essa capacidade absurda, magnética, de te fazer se sentir acolhido. Então, isso traz um bem-estar interno tão grande que realmente pode melhorar o seu dia, se você estiver tendo um dia ruim. Então, estar na presença de boas pessoas, de pessoas carismáticas, melhora, sabe, a vida, deixa as coisas mais leves. Então, prezem por essas pessoas. Eles estão por aí. Eles estão por aí. Deem valor pra essa galera engraçada, pra essa galera criativa, pra essa galera espontânea mesmo, sabe? Que você vê e você fica, caramba, que pessoa maneira, que pessoa da hora, que quero ser amiga dela. Tratem bem, porque essas pessoas não são pessoas pra serem invejadas, sabe? São pessoas pra serem admiradas. Elas só são o que são, como são, do jeito que são, sem fazer esforço. E se você quiser ser mais como elas, não é preciso muito também, porque é basicamente estar na presença delas já vai te deixar ser mais autêntico, mais espontâneo, né? E isso já vai te trazer um benefício. E cuidando do jeito certo, né, da presença delas na sua vida, já vai te tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa muito mais igual a elas, tá? Porque é realmente um talento. Ser carismático é um talento. É um talento, é um talento. Não tem o que fazer. E é muito bonito. É um talento que eu particularmente admiro muito, né? Mas é isso. Sejam mais carismáticos, andem com essas pessoas carismáticas. Se você não for o 100% comunicativo, 100% engraçado, você não se acha assim, tudo bem. Mas vão ter pessoas que vão te achar assim também, sabe? Tipo, vão ter pessoas que vão te olhar e ver como carismático. Porque o carisma, ele não tem um rótulo específico pra ser, sabe? Algumas pessoas vão te olhar e te achar. Outras, nem tanto. Então, por isso que a gente teve os monstrinhos do carisma, sabe? Tipo, as pessoas que foram consideradas carismáticas. Porque nem todo mundo enxerga da mesma forma esse brilho. Mas nossa, tem muitas pessoas que eu adoro estar na presença. Ou pelo menos ter passado ali por algum momento. E ilumina você. Pessoas carismáticas, elas brilham e te iluminam. Olha que legal. Olha que maneiro. Quem não quer ser iluminado, né? Quem não quer ser iluminado por uma pessoa que brilha, né? Acho divo estar na presença ou ser essas pessoas. Eu não sei se eu sou. Não sei se eu sou carismática, mas tamo aí. Tamo aí. Mas é isso. Eu queria fazer esse vídeo o mais sem cortes possível. Eu queria deixar bem fluindo de um jeito tranquilo. Só que, enfim, teve alguns empecilhos aqui, algumas coisinhas. Mas é isso, o vídeo de hoje é isso. E ai, brilhem, sejam iluminados e fiquem na companhia de pessoas que te façam bem, tá? Porque isso só tem a agregar a longo prazo na sua vida. Eu preciso falar isso? Não preciso, né? Você sabe. Né? Estar na presença de boas pessoas só tem a agregar. Mas é isso, gente. Tchau. Se inscreva no meu canal, tá? Deixa o like aí. Vou esperar você se inscrever e deixar o like. Valeu. Obrigada, hein? Divos. Tchau, gente.